5, vai ser o texto que a gente vai estar lendo. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, 25, amém? 25 diz assim, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. É só a carne que milita contra o Espírito? O Espírito também milita contra a carne. Ou seja, são opostos. São forças opostas. Né? Forças opostas. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer, que é o querer da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da... Ora, as obras da carne são conhecidas e são o que? Prostituição. Quem conhece o que é prostituição? Não conhece? Amém? São conhecidas, né? Estou falando uma coisa nova aqui, não? Conhece, né? Prostituição. As obras da carne então, conhecidas são prostituição, impureza. Sabe o que é impureza também? Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, diz o apóstolo Paulo, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lembra que eu falei no início do culto? Assim como Jesus olhava para os escritos do Antigo Testamento e via sobre ele, e ele andava sobre o que estava escrito a respeito dele, assim nós cristãos olhamos o que está escrito sobre os discípulos e andamos como discípulos. Se há algo que está sendo condenado, que impede de chegar no céu, que o discípulo não pode ter em sua vida, o cristão vai o quê? Se afastar disso, não é isso? Então o que nós lemos aqui é que o cristão precisa ser o quê? Afastado. Vamos lá? 22. Mas o fruto do Espírito é o quê? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e vontades. Concupiscência significa vontade. Se vivemos no Espírito, fazemos aqui então? No Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Interessante aqui, quando estávamos lendo, que aqui fala assim, você perceber, fala assim, versículo 19, ora, as obras da carne, fala o quê? As obras da carne que vem depois? 19, as obras da carne o quê? São conhecidas. Não, a palavra que vem depois da obra da carne. A obra da carne, as obras da carne o quê? Agora lá no versículo 22, mas o fruto do Espírito o quê? É isso? As obras da carne são, e o fruto do Espírito é. É interessante que as obras da carne são, e vê um monte de coisa. Mas o fruto do Espírito é, e vê um monte de coisa. Né? E vê um monte de coisa. Vamos seguir. O tema que a gente vai trabalhar aqui nessa noite, é bem pertinente no momento, avançando na carne ou no Espírito. O que você está avançando? Na carne ou no Espírito? Quando a gente olha para a Bíblia, como discípulo do Senhor, olho para a Bíblia e percebo, estou avançando na carne, estou avançando no Espírito. Amém? Eu posso não ter uma lógica na minha vivência como eu estou avançando. Mas quando eu leio a Bíblia, eu falo, e eu estou cada vez mais avançando, ou seja, estou progredindo.
estou prosperando. Ou é na carne, ou é no espírito. É na carne. É nas duas coisas. São nas duas coisas. Não pode ser nas duas coisas. Porque o espírito milita contra as coisas da carne. E as coisas da carne militam contra as coisas do espírito. Então, consegue ter as duas coisas, sim? Consegue prosperar as duas coisas? Não, eu sou um pecador aí no mundo, não, mas também sou muito de Deus. Existe isso? Existe isso. Lembra que ele falou na terça-feira? Na quinta-feira? Na mensagem? Da palavra chegar no coração? A semente foi plantada lá no coração lá. A semente foi lançada na terra. A primeira terra que caiu foi uma terra que, quando chegou lá, a semente chegou no coração, mas o diabo secou, botou para fora e o cara aprontou. Por quê? Porque o coração já tinha uma outra pessoa habitando, né? Não dá para habitar depois. Então, logo de cara, quando a semente chegou no coração, já tinha lá, fala assim, o texto fala, o diabo pegou e lançou fora. E a pessoa ficou dentro da água. Por quê? Porque no coração dela habitava um ser. Quando o Senhor enviou a semente, que ela chegou no coração, o Senhor não divide agora dele com ninguém. E aí, ele ficou longe do reino. Só quando caiu na boa terra, que aí chegou no coração e chegou lá sozinho, né? Porque houve quase acolhida com a presença da palavra naquele coração. Então, Deus não divide a glória dele com ninguém, então o coração não pode estar crescendo para um lado e crescendo para o outro. Ou o nosso coração é de Deus, ou é do diabo, não tem jeito. Pastor, não tem o meio termo? Tem um muro que o diabo construiu. Né? Não tem outra opção. Aqui nesse livro de Gálatas, ele trabalha para nós uma interpretação muito interessante, que é a linguagem dos judaizantes. Eram mestres que Paulo fala duramente para os Gálatas, porque eles foram influenciados por uma força negativa dos judaizantes. Eles ensinavam que os gentios que precisavam tornar-se prossélitos, ou seja, precisavam primeiro se tornar cristão, primeiro judeu, para depois se tornar cristão. Então, Paulo começou aquela obra, iniciando o Evangelho da Graça, da salvação pela justificação da obra de Cristo na cruz, pela fé, e eles absorveram bem. Aí depois chegou um grupo lá, ensinando que qualquer gentio, qualquer não judeu que quisesse converter, tinha que primeiro passar pelo judaísmo, se tornar um prosélito, ou seja, um gentio convertido ao judaísmo, passar pelo ritual, aprender a lei, para depois ele sim se converter ao cristianismo. Então, Paulo fica chateado com essa postura do povo da Galácia. Gálatas é a única epístola, Paulo envia, que não tem um só elogio aos cristãos. Já pensou? É a única carta que Paulo envia, ou a epístola que Paulo envia, que os cristãos que ele tinha convertido no passado não receberam um elogio sequer. Foi só, meu amigo, só paulada. Porque o povo aprontou pelo erro da orientação dos mestres que chegaram orientando uma outra disciplina. E os judaizantes, eles tinham ensinamento, a preocupação dos judaizantes era o quê? Era não ficar mal com o seu grupo. Por mais que eles soubessem do Evangelho de Cristo pregado por Paulo, ele não mudava o ensinamento deles, porque eles achavam que o seu grupo, o pessoal que estaria ao redor deles, iam fazer mal aos judeus, porque a maioria dos judeus gostavam da pregação, da conversão do judaísmo, para depois a conversão do cristianismo. Então ele se sentia bem na sociedade judaizante de falar mal do evangelho que Paulo pregava. Poderia até ter judaizantes que entendessem a pregação de Paulo, mas ele não queria ficar mal com o seu grupo. Então eles se vangloriavam em converter pessoas e dizer, está enchendo de gente, está muita gente chegando. Tá. Mas, na verdade, não tinha base do Evangelho de Cristo. Aí, essa dupla
religiosidade num só caminho não dá, porque o coração tem que ser só de Jesus. Então não dá para misturar duas coisas. Ah não, aí tem outro, né? Aí tem a linha do Espiritismo, por exemplo. Não, a gente usa a Bíblia, né? Se fala. A gente usa a Bíblia, aí mistura. Não, a gente usa a Bíblia e usa também a tradição que veio do Espiritismo kardecista, tradição que veio lá do segmento XYZ, você possa imaginar, mas que é Jesus junto também. Dá para ter os dois? Dá para crescer de um lado e do outro? Não dá. Não dá para ser luz e ser trevas. Vai ter problema, porque o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. Então Paulo estava convicto de que eles estavam andando na carne e estavam lá no Espírito. Paulo então desenha é o desenho que Paulo faz. A carta de Gálatas é um desenho. Já tinha pregado, ensinado para eles, agora estava fazendo um desenho do que deve ser. Paulo então desenha para eles, objetivamente, as duas realidades espirituais e suas consequências. A realidade espiritual de andar na carne e a realidade espiritual de andar no Espírito. Então o apóstolo primeiro faz da forma que eles entendam, as suas práticas eram obras de suas vontades, sem terem Deus com eles. É o versículo 19, que vai dizer aqui no versículo 19: ora, as obras da carne são conhecidas, foi o que a gente viu. Eu vou destacar algumas aqui para a gente poder entender. São conhecidas e se apresentam todos nesse versículo 19, que ele vai destacar ali. Prostituição. Prostituição, irmão, no original grego significa porneia. Porneia, que quer dizer de onde deriva a palavra pornografia. Porneia é o original grego, da onde deriva a palavra pornografia. Então, prostituição, no grego está dizendo lá porneia, que inclui atividades sexuais ilícitas, adultério, relações da bênção de Deus no matrimônio, homossexualidade, bestialidade, incesto, é tudo porneia. Então você, não, mas eu sou cristão, mas eu acho que aqui é diferente porque o mundo já tem uma lei. Esquece isso. Esquece isso. Nós estamos debaixo da lei de Deus. Lembra-te disso. Lembra-te disso. Não, pastor, mas eu penso diferente. Tu pode pensar diferente. Se você quer ser discípulo de Cristo, a regra é clara. Tem que olhar para a Escritura e ver como é que é a orientação da vida para se viver feliz como servo de Deus e discípulo. Porque Jesus foi o nosso exemplo e olhou o que o Antigo Testamento dizia do Filho do Homem e andou pelo caminho do registro do Filho do Homem. Ainda que no registro do Filho do Homem dizia que o Filho do Homem poderia fazer milagre, poderia ressuscitar mortos, mas o Filho do Homem iria morrer na cruz. E seguiu a fim. Outra obra da carne, das obras da carne, é lascívia, excesso sexual ou excesso de indulgência, né? De excesso busca pela sexualidade, algo desenfreado na vida da pessoa. Isso é obra da carne. Eu estou aqui desenhando, irmão, o carnaval. Eu estou aqui desenhando aqui o carnaval para você. Prostituição, lascívia, feitiçaria. Feitiçaria, no original grego, farmakeia. Farmakeia, que significa a palavra, que deriva a palavra farmácia. Quando fala feitiçaria, a raiz da palavra feitiçaria significa farmácia, né? Ou seja, as drogas que alteram o humor e a mente. Se refere ao ocultismo, bruxaria e magia. Às vezes tu está em casa assim, aí estava em casa lá, aí estou lá, daqui a pouco, uma festa embaixo no salão de festa, aí está tocando samba enredo. Aí a gente lembra do samba enredo, né, de 1900 antigamente, aí vai tocar a música lá. Não tem jeito. Vai passar por feitiçaria, por bruxaria, vai passar por isso, não tem jeito. Pode ser um ou outro, né, que ali deve escapar. Eu acho que até que no passado até podia escapar mais. Ou acho que hoje até escapamento.
Porque vai entrar na feitiçaria no nome de uma entidade espírita masculina ou feminina. Vai entrar o nome desse aí, irmão. Igual alguns papadinhos que aparecem aqui. Beber é pecado? Ah, pastor, eu gosto de tomar uma cervejinha. Beber é pecado? Não. Mas tu consegue tomar só uma cervejinha? Ah, pastor, consigo. Um barril. Por quê? Você é que uma onda, se for um barril. Por quê? Eu vi uma frase na banca de jornal muitos anos atrás, e até hoje. Eu bebo pouco. Está gravando isso aí, mas eu não bebo não, tá? Só para falar aqui, só exemplo. A frase é a seguinte: eu bebo pouco, mas o pouco que eu bebo me transforma numa outra pessoa. Essa sempre bebe muito. Entendeu a situação? Entendeu, irmão Rosado? Então você bebeu um copinho, é você. Aí depois tu sai de cena. Aí entra outra pessoa. Essa pode beber. Aí tu perdeu o controle. Aí tu ficou desenfreado, com comportamento sordeiro, violento e grosseiro. Aí você não é mais seu. Aí o que controla a tua vida são os poderes. Se Deus não está, é o diabo que está. Né? O diabo que está. Aí vai dizer no versículo 21, o que o versículo 21 do capítulo 5 que a gente leu? Inveja, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Quer dizer, Paulo, quando pregou a primeira vez para eles e converteu muitos deles, ele já tinha dito para eles. Ele falou assim: agora, eu vos digo agora como já costumeria atrás, antes dos judaizantes chegar até vocês, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É triste, é lamentável. Mas quem está em prostituição, quem está em lascívia, bebedeira, quem está nas iras, glutonaria, irmão, é o carnaval. Não tem reino de Deus. O ambiente de carnaval é um ambiente que a pessoa secular não entende isso. Mas o cristão se entende. Tem muita coisa envolvida nisso. Tem muita coisa envolvida nisso. É um perigo isso. Então, o fruto da carne são esses. Quem traz algo para ti não é da reino do céu. Mas o fruto do Espírito, aí no versículo 22, são atitudes, é muito interessante frisar isso aqui, são atitudes piedosas que só quem detém o poder do Espírito Santo em sua vida, quem tem o poder do Espírito Santo na sua vida, praticam isso e tem essas atitudes, que são as obras do Espírito. Irmão, quem está com as obras da carne no corpo pode produzir, desenvolver e praticar as obras do Espírito? Pode? Não pode. Não pode. Ele pode ter algumas ações que ele faça, mas não uma ação do Espírito da vida dele. O Espírito, o fruto do Espírito, né? Aí vamos dizer aqui, é produzido pelo Espírito Santo, né? O Espírito produz o fruto que consiste em 9 características ou atitudes que estão de modo insolúvel ligadas umas às outras. Entendeu? Insolúvel, ligadas umas às outras. Não tem jeito. Uma às outras. Uma está ligada na outra. Insolúvel. Amor. Começa o quê? Com amor. Já falei aqui, né? Obra do Espírito, o fruto primeiro é o quê? Amor. Irmão, com amor, todas as outras obras do Espírito faz parte da sua vida. Se não tiver amor, nada disso nos adianta. O amor é o primeiro. A obra do Espírito, o fruto do Espírito é amor. Fala assim, amor como se fosse uma tangerina. Que você vai ter esses gomos da tangerina, que é o que vem depois. Alegria do que segue. Cada gomo é o fruto do Espírito, né? Mas o amor é o fruto inteiro. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas é mais importante, ou o próximo, como nós vemos, a segunda mais importante. Por quê? Porque com amor, se você souber o que é amar, tudo mais aqui vai fazer parte da tua vida. Primeiro é sempre o amor. Amor, que amor é esse? O amor platônico, que eu amo a pessoa e a pessoa não me ama, é isso? Amor é? Amor prazer sexual é esse? Não.
Amor de pai para o filho, para o amigo, para o pai. Não. Amor ágape. Amor ágape. O amor de Deus. É um amor voluntário. Um amor que é muita afeição. Você deve passar um comportamento de amor altruísta. Né? Aquela pessoa que ama e ponto. É o amor de Deus. Amor segundo a alegria, que significa a felicidade baseada na promessa de vidas imutáveis. Baseado nas promessas divinas imutáveis. Essa alegria não está presa às circunstâncias da vida. A alegria do fruto do Espírito não está presa às circunstâncias da vida. Eu estou muito triste. Mas a tristeza está na nossa vida. Amém? Mas não perdemos essa alegria do fruto do Espírito no nosso coração. Porque Deus habita na nossa vida. Então a alegria, a felicidade baseada na alegria da salvação. Então a alegria que não está baseada na realidade da vida. Está baseada na realidade da vida espiritual que recebemos do Senhor. Paz, por ter a certeza de seu relacionamento com Cristo e de sua salvação, você tem essa paz. Você é de Cristo, a paz do Senhor pousou no teu coração. A paz, semelhante à alegria, independe de circunstância. Independe de circunstância. Se você é de Cristo, é nova criatura, a paz faz para a tua vida, a alegria do Senhor vai para a tua vida. Independe da situação. Longanimidade, olha aí, isso aqui é cristão, precisa disso aqui. É paciência, mas é a paciência zona. Né? Podemos dizer assim, é uma disposição de aceitar situações irritantes e dolorosas. Longanimidade, aceitar situações irritantes e dolorosas. Ânimo longo, tudo isso vem de Deus, é o que Deus tem para nós. Benignidade é uma terna preocupação e gentileza com os outros, como Cristo faz conosco, né? Uma terna preocupação e gentileza. Essa pessoa aí, né? Pô, que legal, essa pessoa aí faz o bem direto, né? Está sempre ali, é gentil, né? Essa pessoa, né? É gentileza o tempo todo. É uma pessoa aberta à gentileza. É algo que é uma preocupação que a pessoa tem de ser gentil com outras pessoas. Bondade, excelência espiritual e moral. O cristão é chamado para ser exemplo de bondade, né? Porque Deus é o quê? Deus é bom. O Espírito de Deus deve ser o quê? Bom também. Então, o mundo espera do cristão o exemplo de bondade. O mundo espera do cristão. Então, excelência espiritual e moral. Se vem de Deus, tem que ser o quê? Excelente. As pessoas do mundo podem ser boas, mas o cristão é bom de forma excelente. Mansidão. Quem tem mansidão aí? Vou levantar a mão, não sei se todo mundo tem. Mansidão. Longa brandura sem desejo de vingança. Longa. Quem é brando aí? Eu conheço Paulo Brando, mas eu sou coelho de brando, que é Paulo Brando, o cara é longa brandura sem desejo de vingança. A vingança pertence ao. Eu sou uma pessoa mansa. Ela não pode pisar no meu carro. Bateu, levou. Tu vê o excesso, olha que interessante, né? O excesso da promiscuidade de quem anda na carne e a exigência da santidade para quem anda na luz. Ele está tão perdido no excesso do erro, e o Senhor nos isola com a sua lei, né? com a sua palavra, com o seu espírito. Ele nos isola muito separado desse com excesso de bondade. Você entendeu? Ele coloca para nós um nível lá em cima de referência cristã. O diabo, na verdade, está nas trevas, no excesso de
tristeza, de sofrimento, que é andar na carne. E o cristão está numa luz inacessível da habitação do Deus Todo-Poderoso. Então, é tão difícil ser bom assim como Deus quer. Quem está em Cristo, ele fala assim: você vai ser assim como eu quero. Porque o inimigo habita numa pessoa para ela ser completamente da carne, completamente praticar a obra da carne, e sem constrangimento. Então, o Espírito Santo habita em nós para nos levar para uma dimensão oposta, completamente o quê? Na luz, que é uma distância do rico para o mendigo Lázaro, lá no seio de Abraão, que não tem como passar de um espaço para o outro. Tu está tão na luz, irmão, está tão distante das trevas, que ele sabe que tem dificuldade de chegar até você. A gente estava tão longe de Cristo, que a gente tinha dificuldade de chegar até Cristo. O que Cristo fez? Veio até nós. Essas pessoas estão nas trevas, estão tão longe da luz que a gente habita, que a luz que a gente habita, ela vai ter que fazer o quê? Se aproximar deles. Você entendeu? Então, o excesso de bondade, que é em Cristo, essa luz, essa bênção, essa presença, esse fruto do Espírito habitar em nós conscientemente, temos essa bondade, para nos aproximarmos daqueles que não vão se aproximar de nós. Porque com o conhecimento da verdade bíblica e do que a gente defende, eles vão ficar irados contra nós, eles vão ficar chateados contra nós, eles vão querer fazer mal a nós. Essa é a realidade. Então tem que ter muita bondade em nós, muita longanimidade em nós, muita certeza desse fruto do Espírito na nossa vida, para que a gente não deixe de se aproximar das pessoas que estão padecendo nas trevas. Então, ter essa compreensão da distância da luz para as trevas, porque são tão distantes, um na glória, outro no abismo, e a oposição que há entre a luz e as trevas é tão grande, que a gente tem que ter essa consciência de que, se nós não tivermos essa apreensão do Espírito Santo em nós, nós não vamos chegar nesses corações dessas pessoas. Domínio próprio, refrear as paixões e desejos. Amém? Domínio próprio é refrear as paixões e desejos. Ok? Domínio próprio. Quero, vou fazer. Não, tem que refrear as paixões e desejos. Puxa o freio de mão. Terceiro, para a gente poder concluir. Eu sei que todo mundo tem domínio próprio. Amém ou não amém? É importante ter domínio próprio. Aí eu te pergunto agora, o terceiro, para a gente poder concluir: seu avanço está na carne ou no espírito, pelo que nós temos até aqui? Você não está parado, vou falar sobre isso aqui. Tu está avançando de um lado ou do outro, bota na tua cabeça. Você não está parado. Para um lado tu está avançando, para um lado tu está avançando. A palavra-chave no grego, dois exemplos que eu vou dar para você aqui. Versículo 21. Versículo 21, vamos lá? Fala assim: inveja, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas o quê? Tais coisas o quê? Praticam. A chave da exaltação de Paulo está aí. Tais coisas praticam. A chave dele está aí, da exaltação. O praticam, no termo original lá do grego, significa, o sentido desse verbo significa ação contínua e habitual. Ação contínua e habitual. As pessoas fazem prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a esta. É coisa da prática habitual e contínua. Então, praticam aqui é um movimento contínuo. É uma coisa que a pessoa está fazendo continuamente. Então, essas pessoas que tais obras praticam, que é um movimento contínuo, seja qual for a área essa aqui que ele está dando como exemplo, não é estar no reino do céu. Então, entenda isso. É um movimento contínuo, habitual, quando fala tais obras praticam. Essa é a palavra-chave. E a palavra-chave para
a outra defesa que eu faço aqui agora é andam. Vamos lá no versículo 16. No versículo 16 que a gente viu na introdução. Digo, porém. Digo o que, porém? Andar no Espírito. Andar no Espírito e jamais satisfazeis a vontade da carne. O concupiscência da carne. Andam ou andar, a forma desse verbo lá no original descreve a ação contínua, habitual, ou estilo de vida habitual da pessoa. Então, semelhante ao praticam o que é errado, é o andam no Espírito. Então, algo que é contínuo. Então, o fruto do Espírito agindo na tua e na minha vida é o que? Algo que é contínuo. Então, seja praticando uma coisa da obra da carne, seja andando no Espírito, sempre é um movimento, nunca é parado. Então, tu está avançando num lado ou está avançando no outro. Tu não está parado. Sempre é algo que traz um movimento, né? Então, é algo que nos leva para um desenvolvimento. Está sempre uma coisa ligada na outra. Aí eu vou te dizer aqui no versículo 5:24. 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Presta atenção uma coisa. Nós crucificamos a carne com as nossas paixões e concupiscência em Cristo Jesus, pela obra dele na cruz do Calvário. Crucificamos a carne. Uma vez que nós morremos com Cristo, qual é a preocupação do Senhor? O que você acha? Você não correu o risco de se contaminar de novo pelas coisas do mundo? Qual é a maneira mais prática de resolver o teu problema? Se salvar e te levar. Porque tu não é viver no mundo no meio dessas aflições todas. Pastor, eu não queria ir diferente, eu queria na Gandara, eu queria virar a noite, cada noite uma pessoa diferente, eu queria. Aí Jesus vai lá e pum, te salva. Aí fala assim, aí, te salvei, agora tu é nova criatura. Aí tu, e aí? E aí, tá tudo aí. E aí? Tá tudo aí dentro de você. Então é um risco, né? Qual é o risco de aceitarem a crucificação de Cristo e por conseguinte a da carne, mas não serem tirados logo do mundo? As pessoas amarem mais o mundo e os seus prazeres e se renderem a eles, desprezando o sofrimento de Cristo para a sua salvação, desprezando o amor de Deus e abrindo mão da herança prometida da paz eterna em Jesus.